Presta atenção, irmão. Essa noite é noite de ceia, noite de milagre, amém, amado? Amém? As últimas 3 ceias, presta atenção. Olha aqui para mim, olha para mim. As últimas 3 ceias que nós ceiamos aqui, eu ministrei as últimas 3 ceias com uma enfermidade. Porque às vezes a gente acha que a verdade da palavra, ela só é verdadeira quando ela se aplica às nossas vidas. Quando não está aplicando às nossas vidas, a gente duvida da palavra. Mas a verdade da palavra, ela é independente dos sintomas, seja do que você estiver passando. Se a Bíblia diz que é, então é. Eu lembro que a ceia passada, eu estava ministrando a ceia aqui, eu estava com muita dor. Aqui no meu, entre o meu ouvido e meu maxilar, já vinha para quase 3 meses essa dor. E eu falando, Deus, me cura. Eu ajoelhei aqui, falei, Senhor, me cura. E eu fui embora com muita dor. Mas eu acreditava no que a Bíblia diz, que Jesus, pelas pisaduras dele, nós fomos curados. Sabe, queridos, passou a segunda, passou a terça. Quando deu na quarta-feira que eu fui perceber que eu já não sentia mais dor nenhuma. Isso já vai para outra ceia, mais um mês. Do jeito que veio, foi. E essa noite Deus quer fazer algo especial. E eu sei que teve muitas pessoas aqui que já receberam muitos milagres. Agora você precisa entender algo. Você precisa entender algo. Coloca aqui para mim o tema da mensagem dessa noite. Você precisa entender como funcionam as coisas. Jesus, ele era judeu. E um dia ele estava passando com os discípulos dele. Entra na cabeça do judeu para você entender o judeu. A fonte de todas as bênçãos. Hoje nós vamos descobrir qual é a fonte de todas as bênçãos. Quem quer descobrir isso hoje, nessa noite? Irmãos, entra na cabeça de um judeu. Os discípulos estavam passando. E Jesus estava passando com os discípulos. E os discípulos viram uma pessoa enferma. E eles falaram assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais deles? Para que ele estivesse assim. Porque para o judeu, estar doente era por causa de uma maldição de pecado. Irmão, não olhe para o lado, olha para mim, senão você não vai entender a chave. Se você levantar para ir no banheiro tomar água, eu vou te chamar, não vou deixar. Você faz assim igual no encontro que eu te dou água aqui. Eu só tenho essa oportunidade para falar com você na semana inteira. Para o judeu, a pessoa estar debaixo de doença é porque ele estava debaixo de pecado, de maldição, porque ele quebrou o mandamento da lei. Então eles falam assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Jesus falou assim, nem ele, nem o pai dele. Foi para que se cumprisse as escrituras. E eu nem comecei a pregar, porque na hora do louvor Deus me deu esses 2 textos, para que você entenda melhor a palavra. Outra vez, Jesus estava pregando numa casa, e a casa lotou. Não tinha como entrar. E a Bíblia diz que tinha um paralítico, e os 4 amigos pegaram o paralítico, não tinha como entrar. Eles foram por cima da casa, quebraram o telhado, e desceram o paralítico onde Jesus estava. Fala assim, a minha célula. Fala com fé, irmão. A minha célula vai lotar igual aquela casa. E eles quebraram o telhado, mas não vai precisar quebrar o telhado lá da sua casa não. Eles quebraram o telhado e desceram com o paralítico lá dentro. Quando Jesus olha para o paralítico, presta atenção agora, estou ligando uma história com a outra. Quando Jesus olha para o paralítico, o que um paralítico queria, irmão? Andar. E Jesus vira para o paralítico e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Por quê, irmão? Porque para o judeu, ser doente, ser paralítico, é questão de pecado. Quando Jesus disse para eles assim,
os seus pecados estão perdoados, ele entendeu, se os meus pecados estão perdoados, então não tem mais maldição na minha vida, eu posso crer que eu estou curado. Então Jesus falou, levanta e anda, e ele levantou e andou. A fonte de todas as bênçãos, os nossos pecados estão perdoados. Aleluia! Aleluia! Você precisa entender que é a fonte de todas as bênçãos. Esse é o ensino base do cristianismo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o homem pecou, por isso ele morreu. Tudo que é... Então Jesus vem fazer o que aqui nessa terra, irmão? Qual foi a base de Jesus ter vindo aqui nessa terra? Perdoar os nossos pecados. Qual é a base do cristianismo? A base do cristianismo é que os nossos pecados estão perdoados. Mas tem muitas pessoas que acham que isso é um ensino simples, básico, para novo convertido. Mas isso é o fundamento da vida cristã. Isso é a fonte de todas as bênçãos. Você que já recebeu luz do Evangelho da Graça, então você sabe que todos os seus pecados é pecado do passado, pecado do presente e pecados do futuro. Todos eles já estão perdoados. Mas quando nós ensinamos isso, logo se levanta aqueles para combater, sabe? E dizer que isso estimula as pessoas a viver uma vida de pecado. Olha, se você ensinar isso, as pessoas vão viver agora uma vida relaxada. Mas o que a Bíblia ensina é justamente ao contrário. Quando as pessoas têm consciência do perdão dos seus pecados, elas desfrutam de paz na presença de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: tendo, pois, justificados, perdoados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você acorda e você sabe que você foi justificado, você tem paz com Deus. E quando não desfrutam da presença, aqueles que não desfrutam dessa paz, aqueles que não desfrutam dessa presença, eles não têm força para vencer o pecado. E todas as vezes que nós pregamos o verdadeiro Evangelho, as pessoas são libertas do pecado. Todas as vezes que pregamos o verdadeiro Evangelho, as pessoas são livres das suas amarras. Qual é o verdadeiro Evangelho? Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16 diz assim: vou construir com você aqui uma ponte para você entender. Romanos capítulo 1, verso 16. Isso é muito importante, eu preciso desse versículo. Isso. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder. Fala assim comigo, poder. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação. Fala assim, salvação. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Olha o que está falando aqui. É um artigo definido. Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder. O Evangelho é o poder de Deus. Para quê que Paulo está falando? Para salvação. Agora, qual é o problema de salvação? É que quando a gente pensa em salvação, a gente pensa só de se livrar do enxofre, do lago de fogo e morar no céu. Não, Jesus me salvou e eu não vou mais para o inferno. Quando se fala em salvação, as pessoas limitam salvação a isso. Agora, a palavra salvação aqui no original é soteria. Fala assim comigo, soteria. O texto está dizendo assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para soteria. Essa é a palavra original no grego, né? E essa palavra vem da palavra sozo. Sozo em grego, você tem que entender que a Bíblia foi escrita nessas línguas. Você precisa entender então a origem disso. Sozo, salvar em grego, né, significa
deixa eu, bem claro aqui, salvar em grego significa saúde. Paulo está falando assim, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder. Salvação aqui fala saúde. Está falando aqui de restauração. Está falando aqui de preservação. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder para proteção, para bem-estar, para paz. Salvação é uma bênção muito grande em todas as áreas. O poder de Deus não é de salvar, não é apenas para te levar para o céu. Paulo está dizendo que ele não se envergonhava do poder de Deus, que podia trazer, além de te tirar do inferno, e dizia assim: você vai ter paz, você vai ter restauração, você vai ter preservação, proteção, bem-estar. Amém, irmão? Quando Deus nos salva, Ele nos salva em todos os sentidos da nossa vida. Ele nos salva em todas as áreas da nossa vida. Sabe, se você entregou a sua vida para Jesus, mas você tem um mau hábito na sua vida, um mau hábito impuro, Ele não apenas te leva para o céu salvo, mas Ele também te salva desse hábito impuro, porque Ele é o poder da salvação. O problema é que nós estamos procurando o poder de Deus em muitos lugares, menos nas Escrituras, onde diz que nós devemos encontrar o Evangelho de Cristo. Mas eu quero te dizer que nessa noite, irmão, todos nós aqui vamos receber o poder salvador de Cristo para restaurar todas as áreas das nossas vidas, amém? Paulo está dizendo, eu não me envergonho desse Evangelho. Quando Deus enviou Jesus na terra, nós cantamos aqui hoje o Emanuel. Quando Deus enviou Jesus na terra, Ele decidiu chamá-lo de salvação. O nome de Jesus significa salvação, que em hebraico significa Yeshua. Jesus é conhecido como Yeshua. Yeshua significa salvação. No Novo Testamento, essa palavra no grego também, como eu já disse, significa soteria. Então, se Jesus estivesse na Grécia, se Jesus estivesse andando na Grécia, o nome dele seria soteria. Ele estaria andando e as pessoas estariam dizendo assim, ali vai soteria. Se ele estivesse em Israel, ele era chamado de Yeshua, porque é o mesmo significado. E essa palavra Yeshua vem da palavra Yeshá, que significa salvar, resgatar, curar, proteger, perseverar. Então, quando Deus mandou Jesus morar na terra, Ele deu o nome de salvação. E salvação significa curar, proteger, resgatar, restaurar, te abençoar, abrir portas, fazer você ser abençoado em todas as áreas. Isso que significa o Emanuel. Às vezes nós cantamos Emanuel, nós achamos que é só Deus aqui do nosso ladinho. Às vezes nós falamos salvação, nós achamos que é apenas Deus nos tirando do inferno. Não, irmão, Deus quer te salvar em todos os sentidos da sua vida. Ele quer te salvar na sua família, Ele quer te salvar com a criação dos seus filhos, Ele quer te salvar na sua saúde, Ele quer te salvar na sua prosperidade, Ele quer te salvar no seu casamento, Ele quer te salvar na sua empresa, Ele quer te salvar nas suas emoções, Ele quer te salvar na sua ansiedade, Ele quer te salvar em todas as áreas, porque Ele é o Yeshua. Esse é o significado. Esse é o significado do nome de Jesus. Toda vez que você fala Jesus, você está falando Yeshua, você está falando Salvador, que salva todas as áreas da minha vida. Você está com um filho com problema? Yeshua restaura. Você está com um casamento com problema? Yeshua restaura. Você está com as finanças com problema? Yeshua salva. Você está com problema de saúde? Yeshua cura. Amém? Nós não estamos aqui porque nós estamos com medo do inferno, não, irmão. Eu nem lembro que inferno existe. Nós estamos aqui porque o Jesus salvou todas as áreas da nossa vida. Agora ouça. O poder, coloca aqui para mim, o poder da proclamação.
Você sabe qual é o poder da proclamação? O apóstolo Paulo foi aquele que teve a maior revelação do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento. Presta atenção. O apóstolo Paulo praticamente escreveu o Novo Testamento todo. O que o apóstolo Paulo pregava? O apóstolo Paulo não era um cara que ficava no escritório escrevendo a Bíblia, não. O apóstolo Paulo não tinha um escritóriozinho com ar-condicionado e o Espírito Santo descia, vai escrevendo aí. Não, Jesus teve que entrar na vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele era um pregador, que ele saía abrindo igreja e pregando. Ele vivia pregando o Evangelho todos os dias, e Deus falava para ele assim: eu preciso que você escreve a Bíblia. Sei lá se Deus falava assim com ele, mas alguma coisa Deus falava. E ele devia falar assim: eu não tenho tempo, porque eu estou abrindo igreja. Aí Deus falou assim: você não tem tempo não? Deixa eu te botar na cadeia. Aí eles prendiam Paulo. Quando Paulo estava dentro da cadeia, ele começava a escrever o Novo Testamento. Tudo que a gente passa tem um propósito. Tempos difíceis formam homens. Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade, isso não está nem na mensagem, mas eu lembrei aqui agora. Às vezes a pessoa está passando dificuldade e começa a chorar. Deus está te formando. O apóstolo Paulo escreveu um texto, quase o Novo Testamento todo, mas ele pregava. E o que Paulo pregava? Será que na Bíblia tem alguma coisa escrita de que Paulo pregava? Depois você chega em casa, que lá em Atos capítulo 13, do verso 14, lá registra 2 pregações de Paulo. Então Paulo, ele começava a pregar, como eu estou fazendo aqui, mas tinha um clímax, tinha o auge da pregação de Paulo, quando os milagres começavam a acontecer. Paulo ia pregando, mas quando ele entrava nesse clímax aqui da ministração, ele proclamava assim, Atos 13, de 38 a 39, que registra uma das pregações de Paulo. Ele dizia assim: portanto, meus irmãos, a galera ouvindo, quero que vocês saibam que mediante Jesus é proclamado, é uma proclamação, que quero que vocês saibam que Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Verso 39, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificado com seu esforço próprio. O clímax da pregação de Paulo, bota o verso 38 para mim de novo. O clímax da pregação de Paulo era: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que mediante a Jesus é proclamado o que, irmãos? O perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Paulo estava fazendo uma proclamação. Portanto, seja conhecido a vocês, irmãos, que por meio deste homem, Jesus, é proclamado o perdão dos pecados. Essa é uma proclamação completa, irrestrita. Paulo ia pregando e ele fechava a pregação dele assim. Agora presta atenção, ele não disse que o perdão é dado para aqueles que se arrependem o suficiente. Não está escrito isso. Ele não dizia assim: olha, se você se arrepender suficientemente, Deus vai perdoar os seus pecados. Não está escrito isso. Ele não disse que o perdão dos pecados era apenas para aqueles que tinham um coração voltado para Deus. Não, ele estava fazendo uma proclamação num pessoal que ele nem conhecia. Ele estava dizendo que através de Jesus, os nossos pecados eram perdoados. Nos tempos antigos, quando se fazia uma proclamação do rei, era lido um pergaminho com o selo e a assinatura do rei. E Paulo diz que por meio deste homem, Jesus, o perdão dos pecados é pregado a vocês. Esse era o clímax, esse era o auge da mensagem de Paulo. Sabe, amado, hoje Deus está fazendo a mesma proclamação aqui nesse lugar. Hoje Deus está fazendo a mesma proclamação em toda a terra, que através de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Amém, amado? Amém? Você pode dizer amém? Ele não está dizendo que você deve fazer isso ou aquilo. Não tem isso na pregação de Paulo. Ele simplesmente está fazendo uma proclamação
dizendo que os nossos pecados estão perdoados. Isso significa, então, que todo mundo é salvo? Pastor, se todos os pecados estão perdoados, então todo mundo é salvo. Claro que não. O texto diz que todo aquele que crê é justificado. Então precisamos crer. Todo aquele que crê é justificado e seus pecados são perdoados. Então a pergunta então, o que você faz quando você crê? O que você fez? O que você fez quando você creu? Ou o que você precisa fazer? Na verdade, nós não precisamos fazer nada. Apenas receber o decreto de Jesus. Apenas receber o decreto do rei. É uma proclamação. O trabalho já foi feito. Jesus já fez o trabalho. Tem pessoas tentando perdoar os seus pecados com penitência. Tem pessoas tentando perdoar os seus pecados com jejum. Tem pessoas tentando perdoar os seus pecados com oração. Tem pessoas tentando perdoar os seus pecados vindo na igreja. Tem pessoas tentando fazer campanha para perdoar os seus pecados. Deixa eu falar para você. O trabalho já foi todo feito. É uma proclamação. Fala assim, eu recebo. Por quê? Porque Deus já fez todo o trabalho. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus tomou os nossos pecados e Ele colocou no seu Filho, que morreu como oferta pelo nosso pecado. E no terceiro dia, a Bíblia diz que Ele ressuscitou dos mortos, sem pecado nenhum. Jesus pegou o meu pecado, Jesus pegou os nossos pecados, Deus pegou os nossos pecados, colocou em Jesus, sabe, e Ele morreu ali naquela cruz, levando todos os nossos pecados. Fala assim, todos. Todos é pecado do passado, do presente e do futuro. Ele pegou todos os nossos pecados, Ele pegou a doença, existia uma doença chamada pecado. Jesus pegou essa doença, botou dentro da seringa. Deus pegou essa doença, botou essa doença dentro da seringa, eliminou essa doença, colocou no corpo de Jesus. Jesus então ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita sem a doença, sem nada, e acaba com a doença daqueles que creem. Isso é a proclamação, é isso que Jesus fez por mim e por você, irmão, e é por isso que nós vamos ceiar hoje. Não há mais maldição. Isso significa que o pecado para aqueles que creram foram eliminados por Cristo de uma vez por todas na sua morte. Esse é o evangelho da graça. Esse é o evangelho das boas novas. É isso que Paulo pregava. É isso que os apóstolos pregavam. E essa proclamação, ela deve ser pregada para todo mundo, principalmente para a Crentolândia, que acha que precisa fazer obras. Você recebeu o perdão dos pecados, irmãos? Amém? Esse perdão é para toda a sua vida. Se cada vez que você pecar, você questionar o perdão, então ele nunca foi realmente um perdão dos seus pecados. No Velho Testamento da Antiga Aliança, o perdão ele era gradativo. O perdão ele não era completo. Uma vez ao ano, o sacerdote entrava no tabernáculo e ele oferecia o sacrifício por ele, pelas pessoas, e os pecados eram apenas cobertos. Você pega esse violão aqui, você coloca um pano aqui em cima, você vai cobrir esse pecado, e os pecados eram cobertos por um ano apenas. Uma vez por ano o sacerdote tinha que fazer isso, entrar no Santo dos Santos, oferecer o sacrifício por ele e pelo povo. Então o pecado era coberto por um ano. Mas se você puxar o pano aqui, você vai ver que o violão continua embaixo. Então uma vez por ano eles faziam isso, era algo gradativo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, porém, veio, sabe, para que o perdão não fosse aos poucos. Ele veio e a Bíblia diz que Ele nos deu perdão para sempre. Amém, meus amados? Nessa manhã, quando você acordou, nessa manhã, quando você perdeu a calma em casa, nessa manhã, quando você se aborreceu durante o dia, sabe,
Quando você fez algo que você não queria fazer, o perdão já estava disponível para você naquele momento. Quando você saiu, dirigiu e fez uma besteira, que você se aborreceu, o seu perdão, o seu pecado já tinha um perdão disponível para você. Entretanto, veja Paulo fazendo uma advertência séria aqui no verso 40. Sabe, o capítulo 13, do verso 40, nele diz assim: cuide. Olha só, presta atenção, irmão. Ele está fazendo a pregação dele, dizendo que os nossos pecados são perdoados. Depois ele faz uma advertência. Ele diz assim: cuide, para que não aconteça o que disseram os profetas. Cuide para que não aconteça. Notai, para que não sobrevenha sobre vocês o que disseram os profetas. E o verso 41 explica. Verso 41 diz assim: olhem, escarnecedores. Em outra tradução é desprezadores. Fala assim comigo: desprezadores. Olhem, desprezadores, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se a vocês fossem contados. Paulo está falando do perdão dos pecados. Quem eram os desprezadores aqui? Eram aqueles que estavam ouvindo o evangelho da graça, mas eles desprezavam o que Paulo estava acabando de pregar sobre o perdão dos pecados e a justificação da fé. Paulo estava dizendo assim: cuidado com aquilo que os profetas ensinaram, ó desprezadores. Tem muitas pessoas que ouvem o evangelho da graça, estão ouvindo, mas eles desprezam. E eles recebem aquilo que os profetas falaram. Muitos daqueles que desprezam a graça não acreditam de forma alguma. Não adianta você abrir a Bíblia, não adianta você usar o argumento que você quiser, não adianta mostrar para eles que está claro aqui, era o que Paulo ensinava, era o que Jesus falava, eles desprezam. Por quê? Por que Paulo encerrou com essa proclamação tão grandiosa como uma advertência? Porque ele sabia que haveria aqueles que desprezariam a graça. E hoje existem muitos desprezadores. Quando você fala da graça, eles desprezam a graça de Deus. Não há nada que você possa fazer com que eles entendam. Não, como assim? Isso é bom demais para ser verdade. Como assim? Meus pecados estão perdoados. Ah, se eu não correr atrás, se eu não fizer um jejum, se eu não matar minha carne. São desprezadores, desprezam o evangelho que Cristo pregou. A Bíblia diz que todos os filhos de Deus estão perdoados. Sabe por que nós vamos ceiar aqui hoje, irmão? Porque todos os filhos de Deus estão perdoados. Olha o que João escreveu, presta atenção, 1 João capítulo 2, 12. 1 João 2,12 diz assim: filhinhos. Quando João começa a escrever assim, filhinhos, parece que é eu que estou escrevendo uma carta para o Edu. Porque o Edu, nós ganhamos ele para Jesus já tem uns 15 anos, e o Edu foi como um filho que morou lá na minha casa há muito tempo. Então parece que João está escrevendo uma carta para alguém assim, filhinhos. Alguém que ele conhece, alguém que ele tem intimidade. Mas não é esse o contexto. João está escrevendo assim uma carta para uma turma que ele não conhece, que ele não sabe nem quem é. Inclusive essa carta chegou aqui hoje, e João já está morto há 2000 anos atrás, e nós estamos lendo a mesma mensagem que João escreveu lá atrás. Ele não estava escrevendo para uma panelinha dele não, ele estava escrevendo para o contexto geral. Ele disse assim: filhinhos, escreva vocês, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Aleluia. Agora vamos destrinchar isso aqui. Essa palavra filhinhos no original é tekon, no grego, e é uma palavra genérica que fala de todos os filhos de Deus. Essa palavra filhinhos, tekon, significa filhos queridos de Deus, filhos preciosos. Entenda, quando fala filhinhos, está se relatando tanto ao apóstolo Paulo, que era o antigo, quanto o novo convertido. Essa palavra tekon, ela está falando ao pastor aqui, que talvez é o mais antigo no meio de vocês, quanto aquele que se converteu domingo passado. É a mesma palavra para todo mundo. Então todos os crentes são tekon, que significa filhinhos,
amados, filhinhos queridos, filhinhos. Então João está dizendo assim: filhinhos, os seus pecados estão perdoados por causa do sangue de Jesus Cristo. Para todos os filhos, para todos, não importa se você tem 30 anos de igreja ou se você chegou hoje. João não conhecia todas as pessoas que ele estava escrevendo, mas mesmo assim ele disse que os seus pecados estavam perdoados. Presta atenção, irmão, se isso não fosse uma verdade, João não poderia nem ir para o céu. Isso é uma irresponsabilidade. Se esse filhinhos aqui, Tecom, que significa todos os filhos de Deus, não fosse uma verdade, João teria falsificado a Bíblia. Porque hoje, 2000 anos depois, nós estamos lendo uma palavra de João dizendo o quê? Que Tecom, todos os filhos de Deus, são perdoados por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Como nós fomos perdoados? Como que você foi perdoado? Porque você é bom? Claro que não. Você foi perdoado porque você se arrependeu o suficiente? Claro que não. Você foi perdoado porque você confessou todos os seus pecados? Porque você orou o tempo suficiente? Claro que não. O próprio João nos conta: somos perdoados por causa do nome dele, por causa do nome de Jesus. Deixa esse versículo para mim. Somos perdoados por causa do nome dele. Todos os dias, quando você acordar, você deve lembrar que essa verdade sobre o perdão dos pecados é o fundamento da sua vida. Se você não lembrar disso, irmão, as bênçãos de Deus não tem como chegar na sua vida, porque você vai estar sempre debaixo de condenação, você vai estar sempre debaixo de medo, você vai ser um filho que não vai conseguir chegar no pai e falar assim: pai, e aí? Me ajuda aí, está ruim. Tem filhos Tecom que aceitaram Jesus, mas não conseguem chegar diante do pai porque eles têm medo, porque eles estão debaixo de condenação. Mas essa não é a sua verdade, amém, irmão? As igrejas nem ensinam mais sobre isso. Você nem vai mais numa igreja, elas estão ensinando que os seus pecados foram perdoados. Não se ensinam mais essas coisas. Eles acham que isso é muito trivial, isso é muito simples. Como que é simples? Isso é a base do cristianismo. Isso é a base. Jesus veio porque ele veio matar essa doença. E eles ainda, além de não ensinar, eles acusam que o evangelho da graça, sabe, não ensina o arrependimento suficiente. Não, vocês não ensinam que precisamos nos arrepender. E quando você vai na Bíblia, você descobre que arrependimento é metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Antes de você se converter, antes você acreditava que você podia ser salvo por si mesmo. Não era assim? Não, eu sou bom, eu não faço coisa errada, eu não desejo mal para ninguém. Então antes você achava que você podia se salvar por si mesmo, mas pelas suas obras. Mas quando a luz de Deus chegou até você, agora você não crê mais assim. Você sabe que é só por causa do sacrifício de Jesus. Então houve uma metanoia, houve uma mudança de mentalidade. E isso vai acontecendo todos os dias. Coisas que hoje você acha normal, irmão, que você nem percebe que é pecado. O Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Daqui uns dias você fala: parei de fazer isso. A metanoia vai acontecer o tempo inteiro. Sabe, onde há perdão dos pecados, ali há bênção para as nossas vidas. A fonte de todas as bênçãos é que os nossos pecados estão perdoados. E se os nossos pecados estão perdoados, nós podemos chegar diante de Deus com ousadia. Nós não obtemos o perdão pelas nossas obras. Mas quando você é perdoado, sabe, quando você é restaurado, as suas obras começam a se manifestar na sua vida. Nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas quando você entende que você tem o perdão dos pecados,
as obras começam a manifestar. Quanto mais nós pregamos o perdão dos pecados, mais boas obras nós vamos fazendo. Quanto mais você tiver consciência que você está perdoado, mais boas obras o Espírito Santo vai gerar dentro de você. Porque o perdão ele produz o verdadeiro temor. Não, tem que pregar sobre pecado na igreja, tem que pregar sobre arrependimento, mas a Bíblia não ensina assim. Coloca para mim o 3. O perdão produz o verdadeiro temor. Martim Lutero, ele disse assim: remova o pecado da consciência e ele será destronado do seu coração. Quando o pecado é removido da sua consciência, sabe, ele é destronado do seu coração. Quando a dívida do pecado não está mais na sua consciência, o pecado não tem mais domínio sobre você. Quando você não acorda mais pensando no pecado, quando você não acorda mais pensando nos maus hábitos, as pessoas chegam para mim: nossa pastor, essa semana mesmo eu ouvi alguém falando: nossa pastor, eu não aguentava, dava o domingo, calosão, tinha que tomar uma cervejinha, tal. Ó, parei, nem percebi. Porque a consciência do perdão remove isso do nosso coração. Nossa pastor, eu xingava tanto, hoje eu não xingo mais. Porque a consciência do perdão vai removendo isso do seu coração. Enquanto você tiver condenação sobre isso, sabe, você nunca vai conseguir remover isso. O que produz, amado, né? O que produz temor do Senhor é o perdão dos pecados. Tem pessoas que acham que o que produz o temor de Deus é ficar falando que ele vai para o inferno, que o pecado vai fazer isso com ele. Quando eu me converti, na igreja que eu me converti, não, eu já tinha convertido, mas fiz parte dessa igreja um tempo, tinha uma placa do tamanho daquela parede ali, escrita assim. Quando eu entrava na igreja, você já olhava a placa escrita assim: cale-se, o Senhor está no seu santo templo. Irmão, suas raízes, tá? Cale-se. O Senhor está no seu santo templo. Acham que o temor vai fazer com que você viva uma vida santa. O que produz temor do Senhor é o perdão dos pecados. Eu vou te explicar daqui a pouco. Muitos temem. Tem pessoas que... Muitas pessoas vão em algumas igrejas e aí tem aquela questão, eu já ouvi isso direto, as pessoas falam assim: nossa, eu tenho medo de ir na igreja. Por quê, irmão? Não, vem aqui esse profeta que sabe tudo da vida da gente e revela a nossa vida. Só eu que sei disso. Você consegue imaginar que o cara tem medo de ir na igreja porque tem um profeta que vai acusar ele de pecado? Tem um evangelho mais miserável, mais desgraçado do que isso. E sabe qual que é o pior? As pessoas acham isso espiritual. Os crentes que não conhecem a Bíblia acham que isso é de Deus. Tem nada mais lastimável. Você que está ouvindo isso em casa, se acontece na sua igreja, você vai pagar por isso. Isso não é evangelho de Jesus. Não vou lá não, porque o profeta vai revelar. Deixa eu te falar para você que é daqui, irmão, que está ouvindo essa palavra. Nunca tenha medo desses supostos profetas. Se eles vêm até você apontando os seus pecados, como que o cara pode vir a mim me apontando o meu pecado que Jesus já perdoou? Essas pessoas que fazem isso, elas estão operando debaixo de espíritos familiares, porque só o diabo pode lembrar dos nossos pecados. A cláusula principal da nova aliança, Jesus ele veio aqui, ele morreu, ele deixou uma cláusula principal, ele deixou algo que é a base de tudo, a base. Nós estamos falando essa noite de base, nós não estamos falando de louvor, nós não estamos falando de oração, nós não estamos falando de santidade, nós não estamos falando de batismo, nós estamos falando da principal cláusula do evangelho, é Hebreus 8:12.
Hebreus 8,12 é a causa principal do Evangelho. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Foi por isso que Jesus veio aqui nessa terra. Eu lhes perdoarei os seus pecados e não mais me lembrarei deles. Aí o espírito de profeta vem com o espírito familiar, lembrando de pecado meu. Vai para o inferno, colocando medo nas pessoas. Deus é todo poderoso. Deus é tão poderoso que Ele pode fazer eles esquecer do meu pecado. Como Ele faz isso? Pergunta a Ele quando você chegar lá. Tão poderoso que Ele é. Ele pode se fazer esquecer. Mas Ele se lembrou de todos os nossos pecados no corpo de Jesus. Você acha que Deus só te tirou os seus pecados no dia que você aceitou Jesus? Tem pessoas que acham que Deus só tirou o pecado dele no dia que ele aceitou Jesus. Ele não perdoou apenas os seus pecados do passado, não. Ele levou todos os seus pecados. E cada um deles foi apagado. Por isso, isso significa agora estar perdoado. Tudo já foi pago. O fato de sermos perdoados, presta atenção, não significa que Deus não use de correção com seus filhos. O fato de eu amar meus filhos não significa que eu não os corrigi. Hoje nós temos uma geração de pai Nutelas. Hoje nós temos a pior geração de pais, não aqui, lá fora. Pais que não corrigem mais os filhos. O fato de você amar seu filho não quer dizer que ele não tem que ser corrigido. Porque a Bíblia diz que Deus ama e corrige. Hoje tem educação, como é que fala? Como? Educação positiva é a Havaiana número 44, na bunda. Meu filho, quando crescer, escolhe o que ele vai ser. A inclinação do pecado vai levar ele para o mundo. Porque ele já nasceu em pecado. Quantas vezes eu conto a história aqui? O menino tem 20 brinquedos, a boneca com a cabeça quebrada, está lá jogada no canto, ele nem liga. Aí chega a filha do vizinho, pega a boneca quebrada sem cabeça. O que é que o seu filho faz? Corre lá e fala assim, é meu. Nem ligava mais. Educação positiva é trazer os seus filhos aqui na inauguração dia 19, aqui no Ministério Infantil que nós estamos fazendo aqui, amém? Isso que é educação positiva. Educação positiva é vara quando precisar. A Bíblia diz que Deus ama. Ninguém ama mais do que Deus. Ninguém, não tem pai, não tem mãe. Pode a mãe esquecer do filho que gerou, mas eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Não tem ninguém que ama mais do que Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, que perdoou todos os nossos pecados, Ele nos corrige. Tem Deus Nutella aqui não, irmão. Todos os nossos pecados estão perdoados. Mas se errar, se sair do propósito, Deus tem correção. O Senhor nos corrige, porque Ele nos ama. Mas Ele sempre vai nos corrigir no contexto do perdão, do amor. Não como eles falam aí, Deus está te corrigindo, vai para o inferno. Não. Quando eu corrijo o meu filho, eu corrijo ele no contexto do amor. Por quê? Porque eu tenho 53 anos e meu filho tem 3 anos. E eu sei que o caminho que ele está indo está errado. Então eu pego aqui, volta para cá. Não, volta para cá. Porque eu te amo. Eu quero que você vá aqui. Deus é a mesma coisa. Deus sempre vai nos corrigir no contexto do amor. Todos os nossos pecados estão perdoados, sim ou não? Mas Deus corrige no contexto do perdão. Veja o engano. Muitos acreditam que as pessoas deixam de temer a Deus quando elas não são advertidas da ira de Deus. Olha, se você não falar do pecado, a internet o pessoal fala assim, as igrejas não pregam mais do pecado. E aqui não vai pregar nunca mais, irmão. Aqui eu prego de Jesus que venceu o pecado. Se você quer ouvir do pecado, escolhe outro lugar. Aqui nós vamos falar do vencedor, não do derrotado.
escolhe outro lugar, porque aqui Jesus é o centro. Se pregar 1000 palavras, é exaltando Jesus. Se nós estiver errado, nós chegamos lá diante de Deus e falamos assim, problema é seu, preguei sobre o seu filho. Então, muitos acreditam que as pessoas deixam de temer a Deus quando não são advertidas da ira de Deus. Não se prega mais na igreja sobre o inferno. Mas gente, nós estamos na dispensação da graça, depois nós ainda vamos para a do reino. O inferno é depois de 1000 anos. Você está preocupado com o inferno? Você nem se livrou ainda do reino. Muitos pensam que o que provoca temor, que aqui no caso é medo, é não pregar sobre a ira de Deus. Mas o verdadeiro temor é não ter medo de Deus. O verdadeiro temor é não ter medo de Deus. Davi diz assim: o verdadeiro temor é o resultado. Eu vou ler para vocês. Salmo 130, verso 3 e 4. E tu, soberano Senhor, registrastes os pecados. Deixa nesse aí. Quem escaparia? Deus registrou tudo, irmão. Davi está pensando, quem vai escapar? Com a sua obra. Aí o verso 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O que produz temor é o perdão dos pecados. Não é falar de inferno. É que as pessoas não lêem Bíblia. Aí você vai lá, Pedro negou Jesus 3 vezes, disse que não conhecia. Olha o que Jesus disse para ele, depois da ressurreição, lá em Marcos capítulo 16, verso 7, ele faz uma menção específica ao anjo, falando de Pedro. Ele diz assim, Marcos 16, verso 7, depois que Pedro tinha pecado 3 vezes, Marquinho aqui, da Michele, Marcos 16, 7. E vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vós para a Galileia. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Ele falou para você, fala para Pedro que eu quero falar com ele. Imagina, irmão, o que você faria? Hein? Jesus, eu morro com o Senhor, faço qualquer coisa, vem. 3 vezes pecou, galo cantou, Pedro chorou. Jesus vai lá e morre, Pedro sabe tudo aquilo. Aí Jesus ressuscita, aí o anjo aparece assim, vai lá, avisa os discípulos que eu ressuscitei, mas fala para Pedro que eu tenho um papo para falar com ele. Se é você faria o que, irmão? Irmão, dava a linha, irmão. Vazava para a Grécia. Pedro, Jesus quisesse, você tinha que ir lá na Grécia. Sabe? Pedro havia negado Jesus, no entanto, sabe o que Jesus fez? Jesus colocou Pedro como líder da igreja. Jesus não condenou Pedro, sabe? Jesus colocou como líder da igreja. Isso mostra o perdão que Pedro recebeu. Quando esquecemos o perdão, nós não avançamos. Mas em outros apóstolos, aí o que Pedro virou? Irmão, fala para mim, você erra. Irmã, você está de calça. Você está de calça, irmão? Não pode não. A lei é saia. Banco 3 meses. Está de banco agora na igreja. Né? A irmã fica 3 meses no banco aqui da igreja, resmungando, chorando, mas fica. Porque ela não conhece o Evangelho da Graça. Né? Mas aí, sai dessa irmã que ela é muito santa. Para a irmã mais pecadora. Aí você pega a irmã pecadora, cometeu algo errado. Aí Jesus vem e restaura. Ela merecia ficar no banco, porque ela fez algo errado, sério. Mas Jesus vem e restaura, perdoa ela. Você vai lembrar de Jesus como? Por causa de uma calça? Com raiva. Jesus ruim. Ela vai lembrar como? Como Jesus perdoador. Qual das duas vai ter temor ao Senhor? É o perdão de Deus que nos marca, irmão. É o perdão de Deus que nos causa temor.
Aí Pedro foi marcado com isso. Aí ele escreveu a carta dele. Já estou terminando, irmão. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 e 9. Depois que Jesus morreu, foi embora, Pedro virou escritor. Aí ele escreveu a carta dele. Olha, presta atenção. Olha aqui para mim, não olha para o telão não. Tem um monte de crente que vira assim para mim: pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, pastor. Eu estou na igreja já há 10 anos. Eu não consigo fazer nada. Eu não sei o que eu faço, não tem ministério, eu não faço nada, não ganho uma vida para Jesus. Paulo está dando aqui o segredo, ó. Pedro está dando. Por isso mesmo, empenhe-se a acrescentar à sua fé a virtude. Tem gente que tem fé, mas é mole. Vai ter mutirão sábado. Vai ter mutirão sábado para a igreja toda, para a gente inaugurar no outro. Acrescente a sua fé a virtude. Ah, bom, não, estou cansado. Não gosto de fazer isso. Quem gosta é o pastor. Eu amo, irmão, ficar ali em cima no gesso. Estou 2 semanas com alergia. Eu amo ficar lá no gesso. Eu amo ir para casa todo sujo. Pedro está falando assim: acrescente a sua fé a virtude. E a virtude, presta atenção nessa regra aqui, irmão. E a virtude é o conhecimento. Tem gente que aceita Jesus e é mole. Tem gente que aceita Jesus, não quer crescer, não quer ter conhecimento. Aí vai embora. Verso 6. O conhecimento ao domínio próprio. Olha a regra que Paulo está falando. Pedro está falando: virtude, conhecimento, domínio próprio. O cara está crescendo. Tem gente que não está olhando para mim, mas eu estou aqui tentando fazer você entender. E o domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade é o amor. Pedro está falando que existe uma escada para se subir. Pedro está falando que depois que você aceitou Jesus, tem uma escada para você subir, não é para você vir só domingo à noite na igreja, não. Ele está te ensinando que tem uma escada para você subir, tem algo para você ir embora. Por que muitos não vão? Está no final do versículo, olha. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperantes e improdutivos. Deixa aí, que eu quero ler o último versículo. Pedro está falando assim: se você tiver essas qualidades, você está crescendo na graça, no conhecimento, na virtude, na perseverança, na piedade. Paulo está falando assim: se existisse pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, você não é ignorante, você não é improdutivo. Hoje eu não estou pregando, hoje eu estou dando uma aula aqui, um curso, irmão. Presta atenção. Aí o verso 9, olha só o que é que ele fala. Todavia, se a pessoa não tem essa escada, não está crescendo, ele dá o receita. Está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Sabe por que o crente é improdutivo dentro da igreja? Porque ele esqueceu que ele é perdoado dos seus pecados. Toda vez que ele vai fazer alguma coisa, tem condenação. Ele é lerdo, ele é infrutífero, ele não cresce. Porque Pedro está dizendo assim: eu neguei Jesus 3 vezes, eu era o pior de todos. Mas aí eu tive um encontro com Jesus e ele falou assim: os seus pecados estão perdoados, Pedro. No dia que ele falou isso, que eu entendi, eu fui crescendo, eu fui crescendo, eu fui crescendo. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito importante. E eu quero encerrar nessa noite, para a gente ceiar, com aquilo que entristece o Senhor hoje. Se eu perguntar para você assim: o que entristece o Senhor? Hoje, depois dessa mensagem, com certeza vocês não vão responder isso. Mas se você for hoje em qualquer das igrejas que não prega a graça de Deus e perguntar assim: o que entristece o Senhor Jesus? Sabe o que todo mundo vai responder? O pecado.
Sim ou não? Não, o que entristece Jesus é quando eu peco. Será que é isso mesmo? Será que é isso que a Bíblia ensina? O que entristece o Senhor hoje? Presta atenção nessa revelação. Quantos aqui querem ser prósperos e abençoados na sua vida? Muito próspero, irmão. Amém? Vou te dar um conselho. Estude a história de José. Você quer ser próspero e abençoado? Estude a história de José. Quando você estuda a história de José, você vai ver que na história dele tem 5 menções na Bíblia que fala que José chorou. 5 vezes fala que José chorou. E José é o que mais tipifica Jesus nas Escrituras. Ó, José era chamado do amado do Pai. Jesus também era chamado do amado do Pai. José foi rejeitado por seus irmãos. Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos. João 1, verso 12. Veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Com isso, por Jesus ter se tornado rejeitado pelos seus irmãos, ele então, presta atenção nisso, ele se tornou o pão da vida para nós, os gentios. Mesma coisa com José. José foi rejeitado pelos irmãos, foi para o Egito, e através de José, ele salvou o planeta todo da fome, os gentios. Todavia, Deus, Jesus, apesar de ter vindo para os judeus e os judeus não ter recebido, ele não se esqueceu de Israel, ele não se esqueceu de seus irmãos. José também não se esqueceu. Tem um acerto de contas ainda que Deus vai fazer com os judeus. Quando José viu os irmãos pela primeira vez, ele os reconheceu. Mas a Bíblia diz que os irmãos de José não o reconheceram. Estou encerrando a mensagem, presta atenção nessa chave que Deus vai te dar aqui. O que entristece o coração de Deus? José estava tão comovido quando ele viu os irmãos dele, que ele chorou. Vocês sabem da história. José foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, ficou lá mais de 20 anos. Depois ele se tornou o ministro lá, governador do Egito, e os irmãos foram lá pedir comida. Então quando José viu os irmãos, José chorou. Essa foi a primeira vez que José chorou. E ele chorou 5 vezes, mas eu quero me atentar só às 2 últimas vezes. Depois você lê a história que está lá em Gênesis. Em Gênesis 50, verso 1, diz que José chora sobre o peito do seu pai, que havia falecido. As 2 últimas vezes, José chora sobre o peito do seu pai que havia falecido. José precisou vencer a tentação da amargura. Imagina, José quando foi vendido para o escravo, ele deve ter ficado lá. José era o querido do pai dele, era o amado do pai dele. Ele deve ter ficado lá fazendo o quê, irmão? Esperando que o pai dele viesse salvar ele. Isso é normal. Qualquer pessoa, hoje nós temos lá no Israel, algumas pessoas que foram sequestradas lá, e com certeza elas estão esperando que os pais vão lá buscar. José deveria ter ficado isso, só que o pai de José não foi, porque o pai de José não sabia que ele estava vivo, porque os irmãos de José tinham mentido para ele, dizendo que ele tinha morrido. Agora ouça isso aqui, se não aconteceu com você, você merece um par de asas. Todos nós, em algum momento, nós seremos tentados a ficar amargurados com Deus. Todos nós, em algum momento, a gente acha que a gente não merecia algo que a gente está passando. E eu oro a Deus que você rejeite isso na sua vida. Então, depois que o seu pai morreu, de José, a Bíblia diz que José chorou novamente. Não se esqueça que eu estou fazendo um paralelo da vida de José para te mostrar nessa noite o que entristece o coração de Jesus. E eu tenho certeza que todo mundo acha que o que entristece o coração de Jesus é o pecado. Durante o tempo da separação dos seus irmãos, José, olha que interessante, quando José estava lá no Egito, ele teve uma noiva. Olha como é que ele se parece com Jesus, tipifica Jesus. Ele teve uma noiva gentia, uma noiva do Egito.
E Jesus também tem uma noiva gentia, que somos nós. Há 2000 anos atrás, nós somos a noiva de Jesus, que não é de Israel, e que está esperando o casamento com Jesus, amém, amado? Por que isso tudo, pastor? Por que você está fazendo esse paralelo de José e Jesus? É para que você saiba o que entristece o coração de Jesus. Esse foi o choro final de José. Por que ele chorou? Isso é importante você entender. Quando os irmãos de José viram, vieram a José, eles falaram para José que o seu pai estava morto. E eles disseram assim: talvez José nos odeie porque nós vendemos ele como escravo, e possa querer fazer mal a nós. Mas a Bíblia diz que lá atrás José já tinha perdoado eles quando viu eles pela primeira vez. Então quando eles viram José pela primeira vez, José já tinha perdoado eles. E eles disseram assim: eu vou chegar para ele e dizer que meu pai mandou dizer que não fizesse nenhum mal para nós. Amados, quando nós nos aproximamos de Deus pela primeira vez, quando nós tivemos a nossa experiência, que nós chegamos a Deus pela primeira vez, nós também fomos perdoados de todos os nossos pecados. Quando você entregou a sua vida para Jesus, sabe, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. E os irmãos de José se esqueceram disso. Os irmãos de José haviam esquecido que eles também já tinham sido perdoados. Sabe, no entanto, é possível você ser salvo e ainda duvidar do amor do Senhor. É possível você ter aceitado Jesus e ainda continuar duvidando do perdão dos pecados. Aqueles irmãos tentaram enganar José. Sabe, eles estavam mentindo, dizendo que o seu pai disse para não fazer mal para eles, porque eles não acreditavam que José já tinha perdoado os pecados deles. Tem tantas pessoas quando vão ceiar, elas não ceiam, porque elas acham que Jesus não perdoou os pecados delas. Elas são crentes, mas elas estão debaixo de acusação. Sabe, esse foi o último choro de José. E esse choro é um choro profético do que entristece o coração de Jesus hoje. O que entristece o coração de Jesus hoje? A igreja não sabe, ela não acredita que ela é perdoada. Os pregadores não acreditam nessa verdade, eles não ensinam essa verdade. Eles pregam que Jesus está chorando por causa dos muitos pecados da igreja, mas o pecado não choca Jesus. Nós não somos a favor de pecados. Eu já ensinei isso aqui claramente. Nós somos a favor de santidade, mas a questão é como chega lá. Alguns acreditam que é pelas suas obras, mas nós acreditamos que é pela graça do Senhor Jesus. O que faz Cristo chorar hoje, eu queria chamar o Ministério de Louvor para subir. O que faz Cristo chorar hoje não é os pecados que você comete. O que faz Cristo chorar hoje é quando você não reconhece que os seus pecados já foram perdoados. O que faz Cristo chorar hoje é no dia da ceia você não ceiar, porque você acha que o seu pecado é maior do que o sacrifício que Jesus fez para perdoar o seu pecado. E por causa disso, você não recebe as bênçãos na sua vida. Qual é, pastor, a fonte de todas as bênçãos? A fonte de todas as bênçãos é você entender que dos seus pecados Deus não se lembra mais. O centro da mensagem do Evangelho é o perdão dos pecados. O centro da mensagem do Evangelho não é louvor, não é oração, não é batalha final, não é nada. O centro do Evangelho é: os nossos pecados estão perdoados. A mensagem central é a cruz e o perdão dos pecados.
Esse é o centro do sacrifício de Jesus. Jesus, ele saiu lá do céu, ele não veio aqui para fazer o Fagner virar tocador de baixo, o Edu tocador de violão e a Rayane cantora, e o Ícaro tecladista e o Wesley guitarrista. Jesus não veio para isso. Jesus não veio aqui para mim virar pregador. Jesus não veio aqui para você ficar dançando, abre o meu coração. Jesus não veio aqui para você ficar no ministério de louvor. Jesus não veio aqui. Isso são tudo obras que nós fazemos, porque nós sabemos agora que nós somos perdoados dos nossos pecados. Mas Jesus, ele veio aqui para te dar clareza que dos seus pecados ele não se lembra mais. Aleluia. Esse é o centro do evangelho. Eu queria te convidar a você ficar de pé. Nós precisamos ensinar essa verdade hoje. Nós precisamos ensinar isso para todos aqueles que estão vivendo debaixo de condenação. Que Jesus Cristo, ele veio perdoar os nossos pecados. E quando nós entendemos isso, irmão, nós temos paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, nós crescemos, nós amadurecemos, nós servimos a Deus, nós descansamos em Deus. Tem tantas pessoas que estão correndo atrás do vento, nunca tem tempo para nada. Não tem tempo para vir na igreja, não tem tempo para ajudar um mutirão, não tem tempo para cantar, não tem tempo para servir, não tem tempo para fazer nada. Sabe por quê? Porque ela não entende que ela foi perdoada dos seus pecados. Ela não sabe que a fonte de todas as bênçãos é Jesus que vai suprir para ela. Aí o que ela faz? Ela corre todo dia para matar um leão. Irmão, faça a prova de Deus. Você que é jovem, não aceite emprego que te tira da presença de Deus. Não aceite. Ah, vai me tirar da célula? Não quero. Vai me tirar do culto? Não quero. Pastor! Irmão, honre a Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque os seus pecados foram perdoados. E se os seus pecados não foram perdoados, não tem mais maldição sobre a sua vida. A salvação e o Yeshua, sabe, o sozo, ele traz não só salvação do inferno, ele traz salvação, prosperidade, ele traz vida eterna, ele traz crescimento, ele traz proteção, ele traz abundância para a sua vida. Você crê nisso nessa noite, irmão? Feche os seus olhos nessa noite. Qual foi o Salvador que você aceitou? Qual foi o Salvador que você aceitou? Responde isso, pelo amor de Deus, responde isso para você. Qual foi o Salvador que você aceitou? É só o Salvador que vai te tirar do inferno? Você está satisfeito com isso? Tá bom, irmão. Mas o Salvador que eu aceitei é o Yeshua. Aleluia. É aquele que provém todas as coisas da minha vida. É aquele que traz milagres onde eu nem imagino. É aquele que faz as coisas crescerem, superabundarem em nossas vidas. Qual foi o tipo de Salvador que você aceitou? O Salvador de vir para a igreja no domingo à noite só para aliviar a sua consciência dos seus pecados? Irmão, não precisa, eles já foram perdoados. Tem crente que acha que vir para a igreja é só para aliviar seus pecados. Irmão, que Salvador que você aceitou? Se você aceitou o Salvador que é o Yeshua, sabe, você vai chegar amanhã na sua empresa, você vai orar, ela vai prosperar. Você vai chegar na sua casa, você vai orar, você vai prosperar. Você vai ceiar aqui hoje, você vai estar curado hoje em nome de Jesus, porque os seus pecados foram perdoados. Que Salvador que você aceitou? Responde isso pelo amor de Deus. Se o Salvador que você aceitou é você ter que matar um leão todo dia, você não aceitou Jesus, você aceitou religião. Se o Salvador que você aceitou é aceitar qualquer tipo de emprego que te afasta da presença de Deus, não é esse o Salvador da Bíblia. Se o Salvador que você aceitou é o Salvador que você tem problema com seus filhos, problema com seu marido, com seu casamento, não é esse Salvador que a Bíblia fala. O Yeshua que nós aceitamos, ele é salvação completa em todas as áreas. Ele salva, ele restaura, ele protege, ele prospera, ele abre portas onde não tem portas, ele rasga o céu sobre as nossas vidas. É esse Salvador que nós acreditamos e que nós cultuamos aqui todas as vezes. Responda para você nessa noite, qual é o Salvador que você aceitou? Vamos adorar o Senhor um pouquinho. Fala, Jesus, eu quero todo o poder da salvação da minha vida. Com suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está
Yeshua. Ele é o Yeshua. Digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Ele é o caminho. Tu és o caminho aonde Pode caminhar com Ele, que é a certeza de vitória, é certeza das bênçãos. com suas pisaduras. Declare isso nessa noite. Nosso coração está incendiado com a multidão de fiéis. Tem filho apaixonado aqui. Clamando, venha teu reino. Grande é o Senhor, poderoso. Digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida O Evangelho é o poder. Ele é o poder para a sua vida. de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Aleluia. Aleluia, olha aqui para mim. Sabe o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem os seus pedidos que você fez na virada do ano. Muitos aqui já estão sendo atendidos. Deixa eu te falar, aqui tem sonhos. Sabe como é que eles vão ser realizados? Quando você entender que não tem nem mais uma maldição sobre a sua vida. Quando você entender que você é filho e filho perdoado. Quando você parar de olhar que com a sua força você não vai conseguir. Esquece, com a sua força você não vai conseguir. Você precisa de algo sobrenatural que só os filhos têm. Só os filhos de Deus têm. A fonte de todas as bênçãos é você não estar mais debaixo de pecado, de maldição. Você pode orar ao Pai e Ele vai te conceder, porque Ele é o Pai amoroso. Eu queria que você levantasse as suas mãos. E eu queria desafiar você, amado. Cada domingo que você vier para cá, se você tiver mais pedidos de oração, traga eles. Em nome de Jesus, eu creio que Deus está fazendo milagres poderosos aqui. Oh, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por esses pedidos de oração aqui, Pai. A Tua palavra diz que não tem mais maldição. Se não tem mais maldição, então, ó Deus, não tem mais causa de sermos detidos nas nossas bênçãos. Não tem mais pecado, então não tem mais maldição. Se não tem mais maldição, nossos pecados estão perdoados e a porta está aberta para nós. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Toda herança é possível para nós. Nós oramos nessa noite, Pai. Desata aqui os milagres, ó Pai. Desata aqui o Teu favor para aqueles que creem. Ó Deus, só os desprezadores. Para os desprezadores nada, Senhor. Nada para os desprezadores. Os desprezadores nunca vão receber nada do Senhor. Mas aqueles que creem, Senhor, aqueles que creem na graça do Senhor, no Evangelho da graça, abre o céu para eles nessa noite. Abre o céu para eles nessa noite. Que esse ano seja ano de milagres. Que esse ano seja ano de muito milagres na casa, na família, no ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim: eu creio no poder do Evangelho. Eu creio
no Salvador, em Yeshua, que abre todas as portas para a minha vida. Eu tomo posse de todas as bênçãos, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor essa noite?